doutor, mestre, bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, Marcos Alberto Torres é atualmente professor adjunto no curso de Geografia da UFPR. Tem experiência na área de Geografia Humana e abordagens culturais na Geografia. Seus principais temas trabalhados são paisagem, cultura e arte. Marcos Torres apresenta a palestra Espacialidades da Arte no Cotidiano. Boa palestra. Foi um prazer receber o convite, né? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, né? E acho que é o que nos conecta aqui também, e que nos conecta não só por uma discussão, uma mera discussão intelectual, assim, mas acho que são coisas que a gente acredita, né? Quando a gente fala da possibilidade da arte enquanto elemento transformador do espaço, assim, acho que é um pouco sobre isso que eu quero conversar e compartilhar com vocês. Eu procurei organizar também a minha fala me baseando, então, nesses dois textos. Isso foi bem curioso, porque um texto foi produzido bem antes, né, que é o Tambores, Rádios e Videoclipes, onde eu discuto um pouco de territorialidade, multiterritorialidade, e o segundo texto, que discute a paisagem como forma simbólica, né, que é um texto mais atual, assim. Apesar de sempre pensar que essas coisas elas vão se desdobrando, assim, né? Os nossos textos, eles são metamórficos, assim, eles vão se transformando conforme o nosso pensar se transforma também. Então, eu tentei organizar essa fala mesclando essas duas ideias, assim, um pouco situando como que eu tenho enxergado essa relação entre arte e geografia, entre arte e espaço, né? E eu vou usar bastante imagens para tentar situar essa fala, assim, exemplificar e tudo mais, né? Então deixa eu só compartilhar aqui novamente. Aí. Tá aparecendo para vocês, né? Ok. Então, a Raya tinha me pedido um título, né? E tudo isso foi muito louco, assim, nessa pandemia tem sido muito louca as coisas, né? A gente parece que vai resolvendo problemas, assim, a gente não tem muito tempo para parar, pensar. E eu acho que o agradecimento também de estar aqui foi porque vocês me proporcionaram isso. Eu estava muito no automático, assim, estou na coordenação de curso, um curso de geografia que está parado desde o ano passado, quando começou a pandemia, e as discussões se volta, não volta, né? Volta remoto, não volta remoto, se é remoto, como que volta, e aí volta uma parte, não volta outra, então tentando segurar essas coisas, e o administrativo vem engolindo a gente, assim, né? Ao mesmo tempo que se situar na pandemia, isolado, com todas as restrições que o momento nos pede, isso tudo também já causa uma certa angústia. Então, vocês me proporcionaram um tempo para parar e pensar um pouco sobre as coisas, né? Então, eu agradeço muito por isso também. E aí, o título que eu pensei e compartilhei com vocês é esse, de Espacialidades da Arte no Cotidiano, que eu acho que ele consegue abarcar as duas propostas. Uma proposta de um texto que vinha falando sobre territórios, né, territorialidades, e uma proposta que vem discutindo mais lugar e paisagem, que são categorias de análise que eu vou discutir com vocês. E que eu acho que também ela retrata bem o que a gente vem pensando sobre esse cruzamento entre geografia e arte. Eu começo com uma imagem ali do Basquiat, né, um trabalho do Basquiat, que, de certa forma, ele representa para a gente um pouco do que a gente vem pensando e discutindo e trabalhando em cima, que é sobre essa relação entre arte e cotidiano, entre arte e espacialidades do cotidiano, né? O Basquiat, então, foi um artista que bebeu muito na cultura urbana, e ele produziu em cima disso, né? Ao mesmo tempo que ele deixava suas marcas para o cotidiano de outras pessoas também. Mas, claro, que ele sai das ruas, ele vai também para as galerias, e esse é um processo bem interessante para a gente pensar, que
que é um caminho quase que natural para alguns artistas, assim, né, de sair das ruas e ganhar outros espaços também. Mas, ao mesmo tempo, tem também aqueles que continuam nas ruas. E nós, que mesmo que não convivamos com a prática de galeria, de visitar galerias e tudo mais, a gente ainda assim vai ser tocado pela arte. Então, quando eu penso em espacialidades da arte no cotidiano, eu estou pensando desde aquele cara que saiu de casa sem ligar o rádio ou sem pôr um fone de ouvido com música no ouvido, mas quando ele passou na frente das Casas Bahia, ali na Marechal Deodoro, ele foi tocado pela arte de alguma forma, né? Um sonzão chegando até ele, ou o carro que passou vendendo ovo e com uma música de fundo, ou com a manifestação artística que está rolando na rua, ali uma intervenção, alguma coisa. Então, a arte, ela chega até nós, né? Então, isso é um pouco um pano de fundo para a gente pensar o que eu vou trazer aqui e discutir com vocês. Então, eu organizei em 3 momentos. Primeiro, situar vocês em como que eu estou pensando a arte, né? Qual é a ideia de arte que eu estou trazendo aqui para discutir com vocês. E aí, então, o primeiro tópico ali, a arte como uma forma simbólica, né? Depois, pensar a arte nesse entrelaçamento entre arte, identidade e cultura. E aí, depois, mais especificamente, arte e espaço, e situar algumas categorias de análise aí que eu acho que são possíveis para a gente pensar quando se discute a arte, né? A imagem que está de fundo ali também é uma imagem de um grande amigo meu, e é bem interessante quando eu falo do trabalho dele, assim, ou quando eu falo dele, porque ele é um amigo da época do ensino médio, quando ninguém sabia o que ia ser da vida, né? Eu não sabia que ele viraria um artista plástico, artista visual, eu também não sabia que eu estudaria geografia, mas, enfim, é um amigo daquele das bebedeiras do vinho barato, de ficar ali no largo, no cavalo babão, é esse amigo aí, né? E que ele tem um trabalho super interessante, assim, o trabalho dele é sempre contextualizado, ele vai produzir suas intervenções, então essa intervenção ela tem que ser contextualizada, e ele vai para as galerias, então isso é interessante também, né? E ele dá uma sacada, o que está acontecendo em volta, os contextos políticos, econômicos, sociais, e o trabalho dele dialoga ou busca esse diálogo com tudo que está acontecendo, né? Esse trabalho aí, o Plano A, Plano B, uma intervenção que ele fez, e que daí um pouco, eu vejo que ele é bastante ousado nesse sentido, né? Que ele quebra paredes mesmo, independente de onde ele esteja, se for preciso, ou ele vai inverter a lógica das coisas, e aí eu acho também que as galerias têm que ser muito ousadas também para aceitar um tipo de trabalho desse, né? E eu não sei se todas estão prontas ainda para isso. Mas ele, então, eu trago o Cleverson Salvaro aqui para a gente pensar que, em algum momento, a arte nos toca e nos leva para caminhos dos mais diversos possíveis, né? E ela mexe com a gente, é um pouco disso que eu estou falando. Então, se a arte ela mexe com a gente, como que eu estou pensando nessa arte? Eu estou pensando nessa arte como uma forma simbólica. A forma simbólica eu trago aqui, me baseando muito no filósofo Ernest Cassirer, que ele diz que o ser humano, a experiência do ser humano não é uma experiência direta com o espaço e com o tempo, mas é uma experiência mediada, né? Não é uma experiência imediata, mas é uma experiência mediata. E mediada pelo quê? Mediada por formas simbólicas. Somos seres simbólicos, né? Damos sentidos às coisas. Então, toda a nossa experiência, toda a nossa ação no espaço, ela parte de algumas formas simbólicas. Ele fala principalmente dessas 4 que eu coloquei ali, a linguagem, o mito, a religião e a arte. A imagem que eu coloquei ali é uma pessoa com aqueles óculos 3D, né? E um pouco para brincar com isso, assim, que essas formas simbólicas são como se fossem lentes de leitura para nossa experiência no espaço e no tempo. A gente pode separar elas? Eu acho que para a gente analisar, a gente até pode separar, mas
no dia a dia ali, quando vivemos a experiência, isso tudo se mistura. O que é isso? E aí vem mito, vem religião, vem a linguagem, vem a ciência, política, a história, que também são formas simbólicas, né? Em alguns momentos o Cassirer fala delas, mas ele fala principalmente dessas 4, porque parece que elas são mais significativas, ou mais presentes, né? Estão mais presentes, mais diretamente presentes nas nossas leituras das coisas que acontecem conosco. Então, a arte, agora separando, né? Intelectualmente, a gente consegue separar ela para pensar, mas a arte, ela é uma dessas lentes, ela é um desses filtros que nos ajuda a pensar sobre a nossa realidade, sobre a nossa existência, que nos move, que nos faz questionar. Então, eu estou pensando na arte enquanto essa forma simbólica que me ajuda a pensar sobre o espaço e que me ajuda a agir também no espaço. Quando eu penso, eu acabo reagindo a ele também, tá? Então, essa arte, ela tem uma relação direta com o que nós somos, né? Com a nossa identidade e também, por aí, com a cultura. Se o que eu sou, o que eu penso, passa por esses filtros das formas simbólicas e o que eu faço passa por esses filtros das formas simbólicas, quando eu vou pensar nos trabalhos artísticos, sejam os que estão na galeria ou fora da galeria, eles estão retratando elementos de quem são essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos. E aí eu coloquei 2 ali, um que estava, né? Infelizmente estava na rua, não está mais, e a arte de rua ela é bastante efêmera nesse sentido, né? Ela pode estar hoje e amanhã já não estar mais, né? E às vezes a gente se lamenta, fala, puxa, como que os caras tiveram coragem de apagar aquele muro? Como que os caras tiveram coragem de baixar um decreto e tirar os artistas das ruas, né? Como que os caras tiveram coragem? Porque a gente acaba se identificando também com esses trabalhos que estão acontecendo ao nosso redor. Bom, eu vou começar falando dessa imagem da Frida Kahlo, ali a cama voadora, né? Ou o Hospital Henry Ford. A Frida Kahlo, ela retratou muito bem todas as dores que ela sentia, né? Eu acho que isso é algo muito presente do trabalho dela. E aí eu vou contar um pouco de como que eu conheci a Frida Kahlo, assim, né? Eu comecei a ver os trabalhos da Frida Kahlo num livrinho, num catálogo, e eu falei, nossa, que trabalho forte, né? Mas quem será que é essa mulher, né? Que pintava assim e se retratava dessa forma, né? Com tanta dor, com tanto sofrimento. E aí quando você vai... E aí depois disso eu tive acesso à história da Frida Kahlo e falei, cara, é isso, né? Ela conseguiu retratar muito bem quem ela era de fato, tudo que ela viveu, todas as dores, os amores e desamores, a dor física que ela sentiu ao longo da sua vida, né? Ou seja, o trabalho dela retrata quem ela é, mas que também estava dentro de um contexto. Então, esse trabalho, o Henry Ford, eu acho muito forte, assim, porque ela mostra ela na cama, após um aborto que ela não queria, né? Mas mostra a dor física e emocional dela e as incoerências e as surpresas da vida, né? Ela numa cama de um hospital chamado Henry Ford, a indústria lá no fundo, quando ela sofreu muito dessas dores justamente por conta de um acidente no trânsito dentro de um ônibus da Ford, né? Dentro de um Ford. Então, é muito curioso como ela vai brincar com isso, como que ela faz esse jogo e traz para a gente, né? Para aqueles que conhecem um pouco da sua história e aqueles que não conhecem acabam, de alguma forma, sendo tocados também por esse trabalho. Mexe com a gente. Essa outra imagem que aparece aí para vocês, que é um grafite que existiu por bastante tempo na Travessa da Lapa, que é uma avenida, uma rua especial para ônibus aqui em Curitiba, né? Num trecho bem peculiar dessa rua, do ônibus biarticulado. É um trecho peculiar porque logo depois desse grafite, você tem um prédio em que o ônibus passa por baixo do prédio, assim, né? Então tem um vão nesse prédio, o ônibus passa por ali. E que, claro que essa imagem ela traz uma crítica também, né? Ela
Bom, deixa eu falar, essa imagem especificamente é uma releitura da imagem original, isso que é bem curioso também, porque eu procurei a foto do muro e eu não achei mais a foto do muro, eu falei, cara, não acredito que, além de pintarem o muro, eu não tirei foto e mais ninguém tirou foto desse muro e jogou na internet, né? Então eu tenho o desenho do que foi esse grafite que tinha na Travessa da Lapa. Mas essa crítica da polícia do que representa a polícia para uma parcela da sociedade, né? Então, era muito forte assim, quando você passava, porque os policiais pareciam reais quando você passava por ali. Eles retrataram, os autores do trabalho retrataram isso muito bem. Os policiais pareciam reais. E a pichação do fundo, né? As imagens do fundo, é como se fosse um casual, tá? Aquela arma apontada para o policial ali, que mostra, então, essa tensão, esse embate que existe na realidade, sobretudo com pessoas da periferia, né? E Curitiba, assim como outras metrópoles, infelizmente, como muitas cidades brasileiras, isso é uma realidade, né? Essa discriminação, esse preconceito e tal. E aí, isso é levado para o muro. Então, eu sempre achei fantástico isso estar ali naquele muro, até porque bem próximo dali tem uma delegacia de polícia também. e aí você faz todo esse jogo que está presente numa imagem, que quando você passa de ônibus muito rápido, você fala, nossa, que coincidência, né? Uma arma apontada para o policial que está passando por ali. Mas não, o policial também está na imagem. Só que tem um jogo de traços ali para dizer que os policiais são mais reais e a imagem é só um acaso, né? Enfim, mas identidades estão sendo expressas aí, tanto com a imagem da Frida Kahlo, quanto no grafite da Travessa da Lapa. Identidades, realidades, elementos da cultura, do contexto urbano, né, eles estão sendo expostos ali. E os jogos estão colocados também. Eu poderia também passar por essas imagens e não sentir nada, talvez, né? Ou não me atentar a elas, não me chamar tanta atenção. E talvez isso mude de pessoa para pessoa. Mas o fato é que esses trabalhos, eles estão retratando elementos identitários, estão retratando os elementos da cultura, né? Estão retratando elementos de um contexto no qual isso faz sentido. Da mesma forma, também eu trouxe o trabalho do Manu Chao aqui um pouco só para a gente pensar sobre esses trânsitos e como que a gente leva um pouco desses trânsitos para o nosso trabalho. O Manu Chao, principalmente esse disco dele, o Clandestino, né, esse trabalho dele, eu acho muito fantástico porque ele brinca muito com as experiências pelas quais ele passou. As viagens que ele realizou, os trabalhos que ele realizou, e isso tudo vai aparecendo, e as realidades pelas quais ele teve contato. Isso vai aparecer nesse trabalho. Então, quando ele fala do clandestino, quando ele fala do imigrante, quando ele fala das ações da polícia com esse imigrante, com esse clandestino, e ele vai trazendo vários elementos, as sirenes, ele vai trazendo elementos das ruas que se mesclam com a sua sonoridade musical. Isso tudo vai fazer parte do trabalho dele. Então, ele não tem só instrumentos musicais, vamos dizer assim, clássicos, né, no seu trabalho, mas tem outras sonoridades que passam a fazer parte da musicalidade dele. E isso é muito curioso, assim. Então, na música, a gente vai perceber muito que, principalmente os músicos viajantes, né, e aí tem muitos, desde os músicos de rua, de fato, quanto outros músicos que vão viajar para fazer os seus shows, seus espetáculos, né, tem muita troca, tem muito câmbio de informações. E essas trocas, elas vão aparecer nos trabalhos. Então, Manu Chao, que é um cara que sai da França e sai viajando o mundo e se encanta no México, e ele vai trazer vários elementos de todos os lugares por onde ele vai passando, eles vão aparecendo no trabalho dele, né? E do músico de rua vai ser a mesma coisa. Recentemente eu orientei um TCC, mas foi um trabalho fantástico, do Brian Szymanski, que ele trabalhou com 3 músicos com diferentes características. Um era músico de rua, outra era uma musicista paraguaia que chegou no Brasil, e ele vai falando um pouco, nesse trabalho dele, ele vai buscar essa coisa das influências sonoras, musicais, poéticas, que vão fazendo parte desses trabalhos, assim.
E o outro era um músico de uma banda, né, da Marrakech. E aí, nesse trabalho dele, a gente percebe muito bem os músicos, quando eles começam a pensar sobre essas influências, falam, nossa, é verdade, né? Então, uma vez eu fui para a Itália, e aí eu tive contato com um tipo de música específico, daí eu comecei a incorporar isso no meu trabalho. A outra menina, eu fui para o Rio Grande do Sul, e aí eu tive contato com o rock no Rio Grande do Sul, né, o chamado rock gaúcho, e isso começou a me moldar enquanto ser e os questionamentos, e aquilo tudo começou a fazer parte da música dela. Ou seja, os trabalhos, e aí eu estou pegando a música como um elemento bem específico aqui, mas as sonoridades, elas começam a fazer parte. Tanto que a gente vai perceber também uma mudança nas sonoridades da música lá do passado, né? Quanto as músicas mais contemporâneas, os ruídos começam a fazer parte da música contemporânea. E por que isso? Porque o nosso ouvido também está preparado agora para entender que esse ruído tem uma sonoridade que pode ser incorporado. Pensar nos scratches. Por que os scratches, depois de muito tempo que existiam os discos de vinil, por que os scratches foram ser inventados naquele momento, naquele contexto, né? E incorporado na música, e de repente agora eu já não consigo pensar numa música sem um scratch, né? Pô, naquele pedacinho podia ter um scratch ali. Então, essas sonoridades, elas também falam muito sobre o contexto em que a gente está. E os músicos que vão trazendo, incorporando esses elementos, quando eles começam a pensar sobre isso, eles se dão conta dessas influências pelas quais eles sofrem, né? E recentemente eu estava vendo um trabalho dos percussionistas também, que os sets dos percussionistas, eles mudam muito quando eles percebem um instrumento novo no set de um outro colega. Pô, que instrumento que é esse? E tal. Onde você arrumou? E sempre tem uma história, né? Esse instrumento, sei lá, veio da Costa do Marfim, não sei o quê. Pô, mas que som legal. Aí passa um tempo, o percussionista que estava curioso com aquele som incorpora aquele instrumento. Então, isso é muito comum na música também. Isso reflete muito de quem nós somos, de como nós somos híbridos, né? Como que nós somos moldados também pelo espaço que nos cerca. E aí eu trago esse trabalho aqui agora, que é foi uma intervenção artística que rolou em Jerusalém, na Jerusalém Oriental. Tem uma discussão sobre ele nesse artigo que eu coloquei ali embaixo, que é o Artista Passa Paredes, da Anne Laure Sari, eu não sei como pronuncia o sobrenome dela, mas está no Boletim Gaúcho de Geografia. Essa intervenção ela foi fantástica assim, para a gente pensar nessa relação entre arte e identidade e cultura. Então, é um coletivo de artistas que discute os muros, né? Os muros que separam populações, os muros que separam povos, famílias, muitas vezes, né? E essa intervenção, então, na Jerusalém Oriental, eles colocaram, a proposta deles foi colocar 2 câmeras, cada uma de um lado do muro. E nesse pedaço do muro, dividia uma comunidade palestina. Então, imagine que tem um muro dividindo uma comunidade que, por muito tempo, interagia e tudo mais, e, de repente, o muro foi colocado ali e essa comunidade ficou sem contato com o que estava rolando do outro lado. E aí, quando eles colocaram essas câmeras com as telas mostrando o que estava acontecendo de um lado e do outro do muro, a surpresa é muito grande, assim, que as pessoas começaram a ir até ali, a interagir com o que estava rolando do outro lado, e aí a gente consegue ver até cadeiras ali, né? A população, de um lado e do outro, começou a levar cadeiras para passar o tempo ali, vendo o que estava acontecendo do outro lado. Uma janelinha para o outro lado, né? Que aí a gente vai pensar assim, poxa, mas o que rolou ali, né? O que está acontecendo? Essa necessidade de ter contato com o outro que é igual a mim, né? Com o outro que pensa, que tem valores como os meus, né? Que pensa muito parecido comigo. E que, por algum infortúnio geopolítico, botaram uma cerca, um muro ali que não me deixou mais ter contato com ele. Então, essa ação é uma das muitas ações que esse coletivo fez, né? Mas é muito legal para a gente pensar como que essa intervenção, que parecia até um tanto despretensiosa, assim, né? Mas será, né, que vai acontecer alguma coisa? Cara, acontece muito, né?
e conecta as pessoas, e quanto que essas pessoas também provavelmente ficaram agradecidas de ter acontecido isso. E aí a gente vai ver alguma coisa que eu acho muito legal, quando a gente faz essa discussão de arte, espaço, espacialidade da arte e tudo mais, é como que o espaço se transforma a partir da arte. Aqui a gente tem um caso concreto, não que lá com a Frida Kahlo, com o grafite, ou com o Manu Chao, que foram os exemplos que eu pus anteriormente, não que isso não acontecesse com eles, mas aqui a gente vê diretamente o que está acontecendo, né? Qual que é o impacto dessa intervenção no espaço e como que as pessoas se conectam com esse trabalho. Porque sem as pessoas a gente não teria essa intervenção, né? Talvez não tão exitosa quanto foi ali. E claro que tem uma questão política que está colocada ali também. Claro que tem uma questão, e aí voltam aqueles filtros que eu estava falando das formas simbólicas, né? Mito, religião, linguagem. A arte ela não se separa disso. Talvez o trabalho artístico, quando os integrantes do coletivo tenham pensado nessa intervenção, eles tenham pensado assim, vamos fazer porque tem uma questão política ali. Talvez eles tenham pensado só na questão política, mas ela se complementa com essas outras, com esses outros filtros, né? Com essas outras formas simbólicas. Se complementa porque essas pessoas se conectam de um lado e de outro pelas formas simbólicas, pelo modo de agir, de pensar, e que está separado por um muro, né? Então, aqui a gente vê muito bem como que isso acontece. E a gente vai ver isso, e a gente consegue ver isso em todos os trabalhos artísticos, né? Bom, e aí agora eu vou trazer, então, algumas categorias de análise para a gente pensar sobre tudo isso que a gente vem discutindo, né? E eu vou trazer principalmente, então, lugar, paisagem e território. Poderia pensar em outras categorias de análise, e são categorias de análise espaciais, e por isso bem caras para a geografia, né? Poderia falar de região, poderia falar de ambiente, mas eu vou selecionar essas três porque acho que tem mais a ver com o que eu venho fazendo, né? Com as coisas que a gente vem discutindo no programa de pós-graduação em geografia da UFPR e entre os colegas dos grupos de pesquisa que eu tenho dialogado também. Enfim, é onde eu me sinto mais confortável, então, para falar também, né? A imagem que eu coloquei ali é um trabalho da... Peraí, desculpa, passei. Da Ana Geiger. A Ana Geiger, ela é casada com um geógrafo carioca, que é o Pedro Pinchas Geiger também. E aí é muito interessante, porque o trabalho da Anabela Geiger, é muito focado nesses elementos geográficos. Tem muito mapa, muito mapa mesmo, né? Esse trabalho dela aí, que é o local com ondas e meridianos, né? Uma serigrafia, a gente vê isso, assim, né? Elementos de um lugar, né? Eu estou pensando nas ondas, no mar, mas estou pensando também nesses diferentes pontos do mundo que podem ter uma relação, e ela brinca um pouco com essas imagens de mapa. A gente vai ver ali que nessa imagem específica ele tem praticamente 2 mapas em diferentes posições, né? Então esse norte também que pode ser relativo, e ela está brincando um pouco com isso. E eu quero brincar com essa ideia também com vocês, então com essas 3 categorias espaciais ali para a gente pensar a arte, né? Lugar, paisagem e território. Para pensar o lugar, e aí eu vou sempre ilustrar com algum elemento artístico aí para a gente poder conversar. Para ilustrar o lugar, então eu trago esse filme, tem uma dica aí para quem está em quarentena e não assistiu ainda, Minhas Tardes com Marguerite, que é com o Gerard Depardieu. Ele interage com essa senhorinha, que no filme é a Marguerite, ele é o Germain, que interage com essa senhora, que é a Marguerite. Ele faz o papel de um cara bem bronco, assim, que não tem muitos amigos, né? Mas que tinha algumas manias, algumas peculiaridades, assim. Um dos hábitos dele era ir numa praça, e é essa praça que aparece na capa do filme aí. Ele ia nessa praça sempre dar comida para as pombas. E um dia ele chega lá e essa senhora está sentada no banco que ele está sempre sentado naquele horário que ele vai todo dia. E, bom, a partir dali ele fica incomodado e tal,
Mas a partir daí, ele se sente obrigado a interagir com ela, porque ele não ia abrir mão daquele lugar dele, né? Ele com suas manias e tudo mais. Mas ela muito querida, assim, uma senhora muito amigável, acaba conseguindo romper aquela barreira, aquele muro, né, que separava o Germain da sociedade, e ela consegue fazer uma amizade com ele. Bom, eu não vou falar mais do que isso, mas a partir de então, aquela prática que ele tinha de ir até a praça para dar comida para os passarinhos, muda. Ele passa a ir para a praça para encontrar com a Marguerite, que se torna uma grande amiga dele. E aí a história passa por aí. Bom, por que eu trago, então, esse filme para a gente pensar o lugar? Bom, tem um ponto específico do mapa que é essa praça, né? Só que essa praça ela é ressignificada em dois momentos. No primeiro momento, quando ele tem, então, essa prática de ir na praça, e ele escolhe essa praça, talvez por ele conseguir ficar em paz, isolado de todos aqueles que incomodavam ele e tudo mais, ele vai para essa praça para ficar ali só curtindo aquele momento dele. E num segundo momento, essa praça é ressignificada a partir da experiência do contato com o outro. E ele passa aí, então, para essa praça para se encontrar com a Marguerite, com essa senhora, para conversar com ela, para saber dela, para jogar a conversa fora, como a gente fala, né? O lugar é esse ponto no mapa, ou esse ponto no espaço, né? Não sei se esse ponto exatamente vai estar no mapa, talvez ainda não esteja, talvez a gente possa criar esse ponto no mapa, mas é esse ponto no espaço em que a gente dá algum sentido, que é onde a gente se encontra. E muitas vezes, e aí é legal esse exemplo do Gerard Depardieu aí no filme, do Germain, porque num primeiro momento ele não estava indo lá para se encontrar com alguém, ele estava indo lá para se encontrar com ele mesmo. Então, esse ponto no espaço que a gente transforma em lugar, é um lugar que a gente vai para se encontrar consigo mesmo. Mas muitas vezes esse encontrar-se consigo mesmo está na relação com o outro. Eu digo muitas vezes porque não necessariamente precisa do outro, mas agora na pandemia eu tenho pensado muito sobre isso, né? Quando a gente pensa naquele, puxa, aquele bar que eu ia com os meus amigos, aquela montanha que eu ia com o meu irmão, e aí vem tudo isso, assim, como que esses lugares, eles se constroem na relação, na experiência, né? Quando a gente se sente em paz, quando a gente se sente bem. Mas é só um lugar positivo? Não, acho que pode ser um lugar negativo também, né? Poxa, não quero mais voltar para aquele lugar. Mas é um lugar que tem sentido, é um lugar que marca a nossa existência. E é a partir daí que eu quero pensar. Quando a gente pensa nessa relação entre arte e lugar, quais são os lugares que o artista leva para o seu trabalho? Qual que é aquele lugar das ondas que, por mais que cada um lê o trabalho da Anabela, vai fazer uma leitura sobre quais são os possíveis lugares com ondas, com praia, mas qual que é o lugar dela que ela traz para retratar? Qual é o hospital da Frida Kahlo? Qual é a ponte do Munch lá no Grito? Então, quais são esses lugares que o artista leva? E quais são os lugares que eu, enquanto não artista, né, interpreto? Quais são esses lugares? Então, tem sempre esse jogo de lugares, de consciência, do que a gente coloca no lugar. Aquela música que o cara fez para um determinado momento da sua vida, mas que na minha vida tem um outro sentido e que me remete a um outro lugar, né? Então, são esses lugares da existência, os lugares da existência que a gente leva e que a gente troca com o outro. E a paisagem? Então, o que é a paisagem? Aqui eu tenho uma imagem de um prédio bem conhecido aqui em Curitiba, que fica próximo ao prédio histórico da Universidade Federal, na Presidente Farias, com a... Ixi, esqueci o nome daquela rua ali. Mas, enfim, fica nos fundos do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, ali na Santos Andrade, né? Na Praça Santos Andrade. Esse prédio, ele foi uma ocupação urbana, uma das poucas em Curitiba, né? Que durou aproximadamente 6 meses ali, e que teve uma história bem interessante, né? Ocupações urbanas, elas têm histórias interessantes, né? Elas revelam vários fatos sociais e políticos, assim, que muitas vezes a gente não se dá conta, né?
por exemplo, numa Curitiba mesmo, né, que tem toda uma imagem vendida no city marketing, assim, uma imagem de limpinha, sem muitos problemas sociais, né? Já foi a capital social, era um dos slogans, que só estava no slogan isso, né? Os problemas sempre existiram, mas um dos problemas que aparece, então, quando você tem uma ocupação urbana, é você escancarar o problema da falta de moradia no espaço urbano, né? Então, poxa, tem gente que não tem lugar para morar, tem gente que não tem condições de morar em Curitiba ou em muitas outras cidades, né? E aí essa ocupação urbana, ela escancarou isso. Os grafites, os pichos, todos que a gente tem nesse prédio, eles evidenciam esse momento da ocupação. Então, muitos deles foram feitos nesse período da ocupação. Uma iniciativa muito interessante que teve ainda nesse momento da ocupação aí foi ter uma biblioteca popular ali, num dos andares do prédio funcionava uma biblioteca popular e as pessoas moravam em outros andares, né? Enfim, mas durou pouco tempo, logo o poder público conseguiu tirar as pessoas dali. Hoje esse prédio ele continua desativado, né? É muito interessante, por que esse prédio não termina, então, né? Por que não acontece nada ali? Funciona um estacionamento, então a função social de toda essa área, que é bem central na cidade, é para um estacionamento, curioso, né? Questionável também isso, mas enfim, as marcas ficaram ali. É sobre essas marcas que eu quero pensar. Quais são as marcas que a arte ou a existência, ou a resistência deixa no espaço? E quais são as marcas que eu levo desses lugares? A paisagem, ela está nesse jogo entre o material e o simbólico, né? Ela está nesse jogo no que está fora de mim e o que está dentro de mim. O que eu levo desse lugar? O que fica desse lugar por onde eu passei? E aí, sempre que eu penso nessa região de Curitiba, eu penso nesse prédio, né? Talvez outras pessoas não pensem, mas eu penso nesse prédio, eu penso na praça de bolso do ciclista que está ali do lado, eu penso na Saldanha Marinho, eu penso na Saldanha Marinho, não, fugiu o nome da rua que sobe ali. Eu estou pensando em toda essa região, estou pensando na Rua 15 também do lado, que tem paralela a ela, né? Mas essas marcas, elas vão se fundindo. E aí, quando eu penso, então, no centro de Curitiba, esses elementos me vêm à mente. E são esses elementos que estão no espaço, mas que estão também em mim, me retratam o que é Curitiba. Então, a paisagem que eu estou pensando aqui é isso, que está no lugar, mas que está também em mim. E que muitas vezes ele pode ser apagado. Esse prédio ele pode ser totalmente pintado. Talvez eu continue enxergando os grafites nele, porque isso marcou muito mais forte para mim. Como aquele prédio circular, aquele prédio redondo que tem, indo ali para o que chamam de Ecoville, né? Que é a região do Bigorrilho, aqui em Curitiba, que é um prédio que nunca funcionou, né? Ele tinha uma proposta bem ousada de girar, né? Os andares giram de modo independente, e é um prédio que está ali. Então, quando você vem indo pela Rápida para o bairro, do centro para o bairro, em Curitiba, bem no alto, você se depara com esse prédio. Esse prédio, ele teve uma pichação muito grande nele, assim, ele foi inteiro pichado, e deve ter durado uma semana, no máximo. E logo os vizinhos, porque isso incomodou os vizinhos, não, a gente aqui na região não pode ter um prédio pichado. Eles pintaram rapidinho um prédio que ninguém mora nele, é um prédio abandonado, né, que não tem condições de existência, que está condenado e tudo mais. Mas eles pintaram. Simbólico também isso, né? Você pintar, você não querer ter o muro pichado. Mas toda vez que eu passo lá, eu vejo a pichação. Ela não existe, mas eu lembro dela. E são essas marcas daquilo que eu trago, que eu quero pensar enquanto paisagem. O que me marca? O que me mostra esse espaço, né? As contradições que estão presentes no espaço, que estão tentando esconder, inclusive, né? Então, eu vejo o prédio pintado, mas eu ainda penso nele pichado. Eu vejo esse prédio aqui só com as marcas, só com os grafites nele, mas eu continuo pensando na ocupação que teve nele. Continuo pensando, poxa, como seria se tivesse continuado a ocupação ali?
Como seria... Será que eles já não teriam terminado esse prédio, inclusive? Será que já não teria vidros nas janelas? E não, o poder público acha melhor tirar essa população das áreas centrais e deixar esse elefante branco sem terminar, do que dar uma função social para ele. Então, eu estou pensando nesses elementos, que moveu tanto as pessoas que foram ali e deixaram a sua marca nesse prédio, né, deixaram sua marca no espaço, quanto com esses que passam por ali e lembram. Então, quando eu mostrei essa imagem para minha filha, faz muito tempo que a gente não vai para ali, né, principalmente por conta da pandemia, que estamos isolados em casa, a minha filha olhou e falou: pai, eu sei que prédio que é esse. Ele fica ali perto da Praça Santos Andrade, né? Minha filha tem 12 anos. Eu falei: fica, acho que você lembra, né? Porque ele é todo pichado, né? Todo grafitado. E ela: não. E aí foi muito legal o ponto de vista dela. Eu lembro por causa dessa imagem do carinha azul com um bonezinho cinza, que é o ponto de vista da criança. Então ela via essa imagem, está na altura dela, dos olhos dela. E quando ela atravessa a rua, ela vê aquilo, ela não vê o trabalho como um todo. Eu falei: nossa, que doido, né? Então, no meio de todos esses grafites, de todos esses desenhos, o que chama a atenção dela é aquilo que está na altura dos olhos, né? E é sobre isso, então, que a gente está pensando, né? O que nos marca? Pode ser no meio de um monte de coisa. Um elemento pode nos chamar a atenção, um cheiro pode nos chamar a atenção, um cheiro pode marcar um lugar, e eu pensar nesse lugar a partir do cheiro. Aquela rua de São Paulo, lá cheia de perfume, né? Eu não gosto daquele lugar, mas, enfim, por que tem isso, né? Ou os shoppings, por que na praça de alimentação tem o cheiro da pipoca misturado com o perfume do boticário que está ali perto? E por que esses cheiros eles estão em determinados lugares, né? Enfim, eu estou pensando sobre o que nos marca, o que nos toca, o que mexe com a gente e nos marca no espaço. E aí também o território. Eu estou separando essas categorias de análise só para a gente pensar e discutir aqui, mas elas estão elas podem estar misturadas também, né? Eu separo para pensar, mas eu posso pensar em território também no grafite, eu posso pensar em lugar quando eu falo daquele prédio, mas aqui agora eu quero discutir o território com vocês a partir dessas manifestações que acontecem no sinal de trânsito. Quais são os territórios que são ocupados ali? O território é do artista? O território é de quem está fazendo essa performance? E aí a gente percebe um embate. Essa foto foi tirada pela Thaís a disputa por esse território do semáforo, que existe, por exemplo, entre os artistas performáticos e os motoqueiros, né? Os motoentregadores, alguma coisa assim, né? Os motociclistas, que eu não sei por que a gente não conseguiu ainda buscar isso, levantar isso, mas tem toda um sentimento de disputa por esse território, de ameaças, né? Então, o motociclista para ali próximo ao artista e fica acelerando sua moto e tira fina dos caras e tudo mais, né? Alguns motoristas também que não gostam, alguns motoristas de ônibus, motoristas de automóveis. Então, é um território em disputa. Então, como que eu estou pensando no território aqui? Enquanto eu estava pensando o lugar lá como espaços de afinidades, né? Onde a gente se encontra, né? Se encontra enquanto ser, o território, eu estou pensando em relações de poder. Quais são as relações de poder que estão implícitas nesses trabalhos? Quais são as relações de poder que se evidenciam na manifestação desses trabalhos? E aí, quando eu penso em territórios, então, em relações de poder, que é quando o artista está se conectando, buscando essa conexão com as pessoas, e algumas pessoas interagem, né? Algumas pessoas se emocionam também com esse trabalho e se sentem tocadas com esse trabalho. Tem aqueles que se incomodam também com isso, e que também é uma forma de se conectar a esse trabalho. Mas aí a gente vê as tensões, a gente percebe as tensões. Porque essas intersubjetividades, elas estão em jogo o tempo todo. E aí, para fechar, esse é o último slide, gente.
eu quero pensar e discutir com vocês essas intersubjetividades, esses territórios que estão postos, mas esses lugares, e quando que essas coisas se misturam totalmente, assim, e que daí a gente precisa fazer recortes mesmo para poder pensar sobre esses espaços. Esse trabalho, Turkish Jokes, foi um trabalho desse artista, uma intervenção do Jens Hanning. Ele colocou um alto-falante numa praça em Oslo, na Noruega, e ficava tocando direto por esse alto-falante piadas turcas, em turco. E aí, então, as pessoas que não sabiam falar turco e não entendiam nada, né, passavam por ali e falavam, nossa, o que está acontecendo, né? O que esses caras estão falando? Mas os turcos ouviam, se identificavam, paravam e começavam a rir. E começaram a se identificar enquanto turcos, você também, não sei o quê. E aí começou a construir uma nova territorialidade ali. Começaram a ocupar esse espaço de uma outra forma. Começaram a interagir de uma outra forma, se reconhecer enquanto um igual, enquanto um semelhante, vamos dizer assim, passando pelas mesmas dificuldades, muito provavelmente, por serem imigrantes num outro lugar, né? E, enfim, se identificaram. Esses elementos da cultura apareceram por meio da linguagem, né? Agora a gente traz a linguagem aqui também. Mas tem a linguagem, mas tem os mitos, mas tem outras coisas por trás, porque a piada ela é muito de um lugar. Às vezes a gente vê filmes estadunidenses assim, e você fala assim, nossa, sério que os caras dão risada disso, né? E talvez eles façam o mesmo quando assistem algum filme brasileiro de comédia, falam, nossa, eles dão risada disso, né? A piada ela é muito de um povo mesmo, né? De um recorte socioespacial. Então, a gente percebe essas intersubjetividades, esses diálogos entre as subjetividades e aquelas outras subjetividades que falam assim, nossa, bando de doido, né? Eu fico imaginando as pessoas que não entendiam as piadas, não entendiam o que estava acontecendo, olhava, nossa, o que está rolando aqui, né? Um monte de cara rindo, um som que eu não sei o que está falando, e esses caras se conectando aqui. Então, você constrói, esse artista, muito sabiamente, ele construiu territorialidades distintas ali. Ele pode ter construído lugares ali também. Imagine que se isso continuou por muito tempo, as pessoas continuaram indo para aquele lugar para se encontrar. Puxa, eu conheci você aqui, pô, que legal, que bom que eu te conheci e tal. E qual é a paisagem que fica para essas pessoas também? Para aquele que não entendeu nada, um bando de doido rindo de umas coisas que estavam sendo faladas pelo alto-falante. Para quem entendeu, não, nossa, é aquele lugar que fala, que rola piadas turcas, né? Então, é muito interessante pensar nessa mistura, nesses momentos em que as coisas estão entrelaçadas, e que daí, se eu vou querer fazer algum trabalho, tentar entender alguma coisa, eu vou fazer recortes para tentar entender, mas as coisas no espaço, elas estão simplesmente acontecendo. O que a gente faz é botar as nossas lentes, usar as nossas formas simbólicas, separá-las, para tentar entender o que está acontecendo.